convidando a sair urgente da nossa área de conforto. Nós vamos ter que ler os versos anteriores, porque eu peguei só esse recorte, que a teologia chama de perícope, só esse assunto que Paulo quis tratar com muito zelo, porque o restante, a partir do verso 14, o 15 em diante até o 21, já é uma conclusão. Eu vou ter que ler isso com vocês também. Mas quando olhamos para esse conjuntinho de versículos, Paulo dizendo que ele, no verso 13, ele faz apenas uma coisa, embora ele fala de três, isso é uma unidade de atitude. Ele esquece das coisas que ficaram para trás, avançam para as que estão adiante e prossegue para o alvo. Três lições. Que fácil, entre várias aspas, tá? Foi organizar esse esboço. O versículo já entregou tudo aqui. O que eu tive que fazer é entender o cenário da igreja de Filipos. Tive que entender por que Paulo fala isso para essa igreja, inclusive. Tem que ver o fundo histórico aqui e trazer uma realidade para nós aqui, dia 3 de setembro. Então vamos ver, meus irmãos, algumas cenas interessantes na Bíblia. Vou sair um pouquinho aqui do cenário da igreja de Filipos e olhar. Eu pensei em apenas uma pessoa que teve tudo para ter uma vida extraordinária, mas ela não conseguiu esquecer, que é o verso 13, não conseguiu esquecer das coisas que ficaram para trás e teve um final trágico. A mulher de Ló teve uma chance incrível, irmãos. Anjos vêm visitar a cidade, anjos trazem uma mensagem de livramento, mas a apegada na xícara, no copo, no guardanapo, no tapetinho, sabe aquele negocinho de mulher? Ai, não mexe aqui nesse vasinho, não mexe. Só que no caso da mulher de Ló é mais crítico, queridos. É mais crítico porque o apego material dela é tão grande que Deus tem que vir com uma ordem. Quando vocês estiverem saindo Ló, da cidade, não olhem. Mas a bendita, para não falar coisa diferente disso dela, ela tem essa raiz em Sodoma. A mulher de Ló é gente que você não pode nem pensar em falar de mudar de endereço. Para alguns aqui nessa noite, Deus fala assim, chega, essa rua já deu para você, muda para a rua de trás. A pessoa dá taquicardia, de ter raízes, irmãos, apego a coisas. Hashtag Tramontina, de repente não era para você estar mais onde está. Deus teve que falar assim, eu vou terminar com ele, com Abraão, seus parentes te atrapalham, rapaz, vaza dessa turma. Na minha linguagem, na linguagem bonita da Bíblia sai da sua terra, da sua, essa linguagem erudita, linguagem de Josué, seus parentes te atrasam. Faz uma leitura panorâmica, hein? Na tropa que você está andando ainda aqui. Ultimamente eu tenho cutucado você quanto a parente, sim ou não? Acho que Deus quer cortar alguns cordões umbilicais aqui com a gente. Raizão. Mulher de Ló, não olha para trás, filha. E nós não sabíamos que o juízo seria, ela se tornou o que, irmãos? Porque Sodoma foi destruída com que, por meus irmãos, de destruição? O que Deus mandou para a cidade para destruir? O cheiro de enxofre é terrível. Eu utilizei isso formulando polímero, borracha. Borracha, ela tem que ir em enxofre para poder vulcanizar a 300 graus. E é um cheiro horrível o enxofre. E é gramas que vai, tá? Para tipo 50 quilos, coloca lá 200 gramas de enxofre para poder vulcanizar. Esse é o nome correto, técnico. Deus manda um elemento químico terrível para vulcanização. É como se as pessoas fossem torradas na mais alta temperatura, mas não é aquele torrar rápido. É um cozimento lento. Olha o juízo de Deus, irmãos.
que a pessoa sente essa dor e não consegue se livrar dela. No caso da mulher de Ló, como o elemento químico lá que é da terra, o enxofre tirado da terra, Deus manda para poder trazer juízo sobre Sodoma, mas ela vira uma estátua de sal. Se você juntar esses dois elementos, vou falar um pouco quimicamente, né? O enxofre e o NaCl. O NaCl é o cloreto de sódio, que é o sal. Se você junta esses dois elementos, ela virou uma rocha. É Deus falando assim no juízo da mulher de Ló: o teu coração é isso, então você vai se tornar o que Jesus disse no Novo Testamento: onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, ô esposa de Ló, nós nem sabemos o nome dela, isso é chato, tá? A mulher, ela tem nome, mas nem Deus quis falar o nome dela. Ela se tornou o que o coração dela era: uma rocha, estagnada, gostava daquela terra pecaminosa. Outra cena que me veio à memória, irmãos: Deus traz um livramento para Israel. A hora que vê os soldados egípcios perseguindo, olha o coração do povo. Moisés: era melhor a gente ter morrido onde? Essa é a mente estagnada, que não quer sair do conforto. É melhor. Eles estão dizendo assim para Moisés: ser escravo é melhor, rapaz. O negócio de ser livre custa caro. Aliás, é isso que o Evangelho, é isso que as boas novas veio fazer em mim e você, trazer liberdade. Se o Filho verdadeiramente vos libertar. Quando nós olhamos para essa realidade, irmãos, de libertação, ou se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade vos. Esse cenário de liberdade, ele nos torna então, meus irmãos, diretamente responsáveis. Essa é a mudança da lei para a graça. Na lei, você leva um animalzinho lá, ele substitui você, e aí ele é sacrificado e leva o seu pecado, e um é queimado, o outro vai para o deserto, etc. Quando vem a graça, Jesus fala assim: agora é você, tá bom? Você responde pelos seus atos, não tem mais a lei de Moisés. Essa liberdade, olha só, se você pegar João capítulo 9, um rapaz é curado, ele já tem idade para isso. Quando as pessoas começam, na verdade os fariseus e os saduceus, começam a investigar esse rapaz, ele fica ali sem saída, começa a ser pressionado. Chega um momento que ele não tem a resposta, porque que ele é curado no sábado. Mandam chamar os pais desse rapaz. Se você ler o texto, os pais vão dizer assim, ó: ele já é maior de idade, que ele responda por ele. Os pais estão certíssimos, irmãos, porque o Deus de toda graça estava ali, que é Jesus. Abre os olhos do rapaz. Antes dessa cura, ele era totalmente dependente dos pais. Depois da cura, da liberdade, conhecereis a verdade abrirá seus olhos. Esse libertário é ter agora a visão espiritual atenta e aberta, meus irmãos. A responsabilidade vem para mim e para você. Então, queridos irmãos, não precisa nem pensar naquele dia que o Senhor te chamar para uma conversa, tentar colocar a culpa em alguém. Nem adianta. Não haverá oportunidade naquele dia, irmãos. Vamos fazer o teatro. Não, Senhor, o problema aquele dia lá foi meu chefe. Você vai falar: esquece seu chefe, depois eu converso com ele. Não, naquele dia o problema foi o governo. Você vai falar: esquece o governo, vou conversar com os governadores. Não, o problema foi meu cônjuge. Não haverá desculpas, irmãos. Essa mensagem, para nós fazermos uma transição, é um convite à responsabilidade. Vou contar algo que vai te doer, talvez. Quantas vezes Jesus frequentou o templo? A gente consegue contar nos evangelhos, irmãos. E uma vez que ele vai com um chicote.
As sinagogas eram lugar de instrução. E se você ler com cuidado os evangelhos, fala de 2 ou 3 vezes só. Quando Jesus abre o rolo e ele lê Isaías, explica Isaías, ele está dentro de uma sinagoga. Isso então é um sábado. Agora pense comigo, qual era o lugar que Jesus mais pregava? Que ambiente? Beira da praia? Pega um barco? Ô Pedro, faça um pouquinho aqui. No meio do povo, irmãos. Essa estrutura está tirando a gente do meio, pastor André, do povo. A gente está desajeitado no meio do povo. A gente não sabe ser gente mais no meio das gentes. Estou generalizando, tá? A gente está com um crentez tão bom que os de fora não entendem mais a gente, irmãos. Então isso gera desculpa as expressões fortes, tá? Uma grande panela gospel, que ficamos nós entre nós mesmos e está gostoso. Só que quando você olha para Jesus, meus irmãos, os fariseus ficavam irritados, porque Jesus ele entra na casa de um pecador, senta na mesa do rapaz. Eu fico pensando na cara de tacho dos discípulos. Jesus, nessa casa hoje? Bora, galera, vamos, é nós. E nesse texto que eu estou citando, o interessante é que Jesus está na casa desse fariseu, tinha todo um protocolo para visitante. Aí uma mulher rouba a cena. Vocês sabem o texto? Aí Jesus para o culto. Olha, gente, agora o culto começou. Porque começaram a questionar Jesus, querer pôr Jesus na parede. Jesus fala assim: eu entrei aqui, você não me deu um beijo, não lavou os meus pés, você não fez nada, rapaz. Olha essa mulher. Ela chegou, não para de chorar, está lavando os meus pés com as lágrimas, enxugando. Isso aqui é adoração. E Jesus falaria assim: homens, porque ali é um encontro machista. Jesus, ele vem para todos. Se você ler com cuidado a Bíblia, tem um lugar que a Bíblia diz assim: agora não há mais judeu, grego, bárbaro, cita. Somos todos um em Cristo Jesus. Não que ele está quebrando os princípios, irmãos, ele está falando de quem habita em nós agora. Então, se o Espírito habita em mim e em você, o que eu comecei a entender nessa mensagem, meus irmãos? Que embora nós vivamos ciclos parecidos, eu tive que lutar para entender isso, irmãos, lutar com a minha mente, porque ficar em ciclos às vezes é confortável, porque chega um momento, pastor João, que eu já sei me mexer naquele ciclo, mas não, a nossa jornada é como se fosse um ciclo mais espiral, sempre prosseguindo para onde? Para o alvo. Posso até passar num cenário parecido, mas em outro nível. Podemos até viver, irmãos, a ideia dessa escada aqui. Eu já tive uma experiência aqui nesse nível. Então as experiências que eu estou vivendo aqui não são úteis mais. Paulo está dizendo: esqueço-me das coisas que ficaram, as experiências aqui, os ganhos aqui, as conquistas aqui. Esqueço, isso aqui já é passado. Prossigo. Problema nosso, é gostoso ficar aqui. Já sei como se mexe, já sei como responde. Vou apimentar um pouquinho. Já sei como ora, já sei como jejua, já sei como me mexer espiritualmente. Mas Deus, ele quer sacudir a figueira aqui, irmãos. Porque a estagnação, preste bem atenção, nós aprendemos algumas coisas aqui por esses dias. Primeiro, que a ansiedade é pecado. Você aprendeu isso aqui ou não? E hoje está aprendendo que ficar estagnado também é pecado. Volte no texto, por favor, por gentileza. Agora lá em cima, no verso 1. Olha como Paulo vai organizando para chegar no verso 12. Filipenses 3, verso 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é um problema para mim, é uma segurança para vocês. Primeiro conselho: cuidado com quem? Então aqui ele está falando de obreiro ruim,
Cães aqui, entre aspas, é uma expressão que Paulo dá para os obreiros ruins entenderem. O segundo verso que Paulo está organizando aqui, ele vai de voadora nas lideranças. Preste bem atenção no peso da responsabilidade em ser líder. Cuidado com os obreiros meia boca. Vou trazer para a mensagem: cuidado com os estagnados. Deixa eu te dar uma cutucada. Se você está andando com gente que está no mesmo lugar há 20 anos, vaza dessa relação. Pastor, por que toda essa violência? É gente que te puxa para trás, não te impulsiona para o alvo que é Cristo. Se meus irmãos, o nosso conforto é estar entre pessoas que mantêm a mesma linguagem, a mesma reclamação, o mesmo chororô, a mesma dor. Gente, até os demônios têm que ser novos na nossa batalha. Entende a minha colocação aqui ou não? Você está lutando com os mesmos demônios, o demônio já te dominou. Você tem que conhecer um novo nível de autoridade espiritual. Cuidado com os obreiros ruins, cuidado com os que praticam o mal, cuidados com os da falsa circuncisão, está falando de judeu. Pois nós é que somos a circuncisão, nós os que servimos a Deus de que jeito? Nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos em nós mesmos, embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança. Paulo chamando a responsabilidade para ele, presta atenção. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, leia para mim. Vamos ao currículo, verso 5. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim. Essa expressão agora é um tapa na cara dos judeus. Hebreu. Ele está falando assim, se tem alguém aqui original, sou eu, tá? Hebreu dos hebreus. Quanto à lei, ele era o quê? Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, leia para mim, por favor. Paulo está falando, procura qualquer coisa em mim aí. Isso é chamar a responsabilidade, irmãos. Irrepreensível, verso 7. Contudo, o que para mim era lucro, esse currículo que ele falou, passei a considerar como, numa outra versão fala esterco, por causa de Cristo. Mas, ou seja, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi que todas as coisas, a circuncisão, ser da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, fariseu, quanto à justiça, eu perdi, por causa de Cristo, não valeu a pena essa minha corrida, esse currículo. Ele está dizendo assim, não vale a pena bater no peito que é alguma coisa, se não for Cristo. Agora preste atenção aqui, meus irmãos. Verso, ainda no 8. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me, leia para mim, em que lugar? Verso 11, para de alguma forma alcançar. Aí a gente entra no texto que nós lemos. Para alcançar tudo isso, aí eu pulo para o verso 13. Irmãos, não penso que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram. Pausa e eu quero meditar rapidinho nisso aqui. Tem algumas coisinhas que a gente é mulher de Ló, não consegue deixar para trás. Eu tenho para vocês aqui
10 causas de uma vida estagnada e depois 10 soluções bíblicas para essa estagnação. Quero fazer uma conexão disso, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Primeiro, por que a gente estagna? Porque se recusa a tentar de novo. Isso é, principalmente nessa nossa geração, medo do fracasso. Vamos fazer uma reflexão sobre chamado, vocação. Sobre o porquê que Deus te alcançou e Ele te chamou para a seara dEle. Se não temos, irmãos, essa clareza, falo com muito temor, esse ambiente fica o ambiente mais chato do lugar, da história. Porque é só um vai e vem de casa. A gente acaba não entendendo o propósito. Aí, com medo de fracassar, a gente não tenta novamente. Segunda lição. Essa aqui é perigosíssima, eu já passei por ela, tá? Por que as pessoas estagnam? Por causa do, ouça essa palavra, perfeccionismo. Uma busca de um ideal que é impossível alcançar. Meus irmãos, tem um momento que Jesus, ele vai curar um cego, é outro cenário. Ele cospe no chão, faz um barrinho, coloca no globo ocular do rapaz e fala: vai lá se lavar num tanque. Por que ninguém faz a campanha do cuspimento? Se duvidar, né? Gente, a Bíblia, a palavra chama eufemismo. Então Jesus pegou a sua saliva, não, Jesus deu um... Vai lá se lavar, rapaz, no tanque de Sedói. Não foi um negócio bonito, irmãos. Então, os frufru que gosta tudo tem que ser, não ia aguentar essa cura de Jesus. Ia virar e falar: nossa, que porco. É assim que cura? Jesus fala: não tem regra. Mas vamos ver o princípio espiritual. Nós somos tirados de onde, irmãos? Do pó da terra. Deus vai lá, desce, através de Jesus, amassa, sopra. Adão, pronto, agora você é alma vivente, você é tirado da terra. Então todas as vitaminas e proteínas que nós precisamos, elas estão onde? Então, só fazendo um parênteses, quanto mais industrializado a sua alimentação, mais você está morrendo. O que é saudável vem da onde? Essa é a origem. Então, quanto mais fast food, a vida encurta. Esse é o resumo para todos nós aqui. Então, aquele rapaz, ele não tinha o globo ocular. Não é só uma visão escurecida. Não, ele não tem o globo. É ausente. Aí que Jesus faz: vamos na origem. Você não saiu da terra, então tem que ir lá na origem. Ir no tanque, o nosso corpo, meus irmãos, ele é composto de 70% de, os bons de ciência e biologia. Agora vai lá, aqui que eu deixei para você, rapaz, é só a matéria-prima, falta algumas composições aqui. Vai lá no tanque, se lave e pronto, o milagre vai ser completo. Aquele homem, meus irmãos, viveu, preste atenção, no olho dele, o que Deus fez com Adão. O original, aquela fagulha de milagre dentro de um globo ocular, é como se Deus estivesse amassando lá o barro, formando Adão, fazendo tudo Adão. Aí Deus faz um milagre maravilhoso, que a gente fica olhando para um texto que Jesus usa saliva, na verdade, e é cuspe. Não, Jesus está vindo na origem. Agora pense comigo, Jesus não inventou, meus irmãos, esse milagre. Salomão que vai dizer: tudo que é, já foi. Preste atenção, tudo que é, já foi. Em outro lugar, não há nada novo debaixo do sol. Quando, Jesus foi fazer o seu olho, sabe como que ele fez? Não se escandalizem, tá? Igual curou o cego. Estão com cara de...
O nosso olho foi feito desse jeito. Um processo esquisito. Agora preste atenção. Se você é bom de biologia, o olho é o órgão mais complexo do corpo humano. De tanto filamento, de tanta informação, de tanta... O olho. E se você ver a quantidade de pessoas que são curadas de visão aqui, só no ministério de Jesus, alguns divisores de água, porque foi reservado um milagre único para Jesus, aquele cego de nascença. Só o Messias poderia curar. Por quê? É só o Criador, aquele que pôs a mão no corpo de Adão, poderia devolver o globo ocular. Então não tem a ver, meus irmãos, com perfeccionismo, tem a ver com milagre. Terceira causa, por que a gente estagna na vida? Dependência emocional do passado. Isso aqui é brava, irmãos. Apego a mágoas, o que a gente sofreu, que passou, que não se libertou. A gente se prende a sucessos antigos. Então, na minha época de crente, em 1990, acabou 1990, gente, nós estamos em 2025, acorda. Eu sofro de rinite, e a minha rinite particularmente é de poeira antiga. Então qualquer tipo de poeira antiga, isso aí já dá um ciricutico. Eu penso que espiritualmente a gente tinha que ter essa rinite de coisas velhas na nossa alma. Deixa eu contar alguns louros aqui do passado, que poderia nos apegar. Por exemplo, uma cidade desse tamanho, chamada Guaiçara, 2001, 2002, que a gente lançou um CD, sei lá, essa época é mais ou menos, lembra? Mais ou menos isso. Não tinha 10 mil habitantes em Guaiçara naquela época. A gente reúne num campo de futebol 5 mil pessoas. Uma cidade de nem 10. Um quarteto. Baixo, guitarra, bateria e teclado, lançando um CD. Poderia ficar contando vantagem dessa época. Gente, é 2002, já foi, passou. Nem tocar violão e sei mais. Poderia ficar preso lá. Uau, Guaiçara. Na igreja que nós íamos tinha uma promessa, e vai ir ônibus para a cidade, etc e tal, que vai ônibus para essa igreja. Poderia ficar preso às promessas que Deus fez lá naquele prédio. Tantas coisas que poderia contar para vocês, meus irmãos, que nós poderíamos ficar, se alegrar com isso, mas essa dependência emocional do passado, ela nos estagna. Corta esse cordão das coisas da rinite, por favor, para você entender minha linguagem. Quarto, a falta de visão. Lembra do rapaz quando está cercado de Israel, Eliseu está tranquilo, o exército está lá dominando, o rapaz está desesperado. Eliseu ora assim: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Muito raro eu ter uma visão espiritual aberta. Deus me mostra, na grande maioria, talvez 98%, tudo na palavra que Deus me mostra. Raramente Ele me dá uma experiência de ter uma visão aberta. Consigo inclusive enumerar para vocês quando pude ver o reino espiritual em algumas causas específicas. Mas o que eu e você precisamos é de um propósito claro do alvo que nós temos a alcançar. Uma pergunta que eu deixo para poder te inquietar é: você tem certeza da direção da sua vida? Quando eu falo sua, isso envolve a tua casa. Para onde sua casa está indo espiritualmente? Se não temos essa clareza, a oração tem que ser a mesma, irmãos, para Deus abrir nossos olhos, como fez lá do jovem. Aí quando o olho do jovem abre, meus irmãos, sabe o que ele vê? Os exércitos de Deus. Irmãos, se Israel está cercado com os exércitos mais fortes que for, aí seus olhos se abrem para as coisas espirituais e vê que o céu está ao seu favor. Gente, faz um cappuccino, passa um café, marma uma rede, vai descansar. O céu está a seu favor. Mas não, como a gente não tem essa visão aberta, dá um desespero na gente, é ou não é? Aí o Salmo 127 foi lido 27 aqui, né?
O 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os guardas, os sentinelas. Então, queridos, essa nossa luta em querer ajudar Deus, por favor, Deus não precisa da sua ajuda. A gente tem um quesinho que a gente, de vez em quando, tem que dar uma dica para Deus. Então, Deus, sabe o que é? Nesse momento aqui, era bom o senhor ir por aqui. Lembra dos discípulos? Irmão, se nós andássemos com os discípulos, a gente ia dar muita gargalhada. Uma cena interessante. Jesus está pregando para a mulher lá no poço. É meio-dia. O discípulo fica tudo desajeitado, porque é um homem, uma mulher, é judeu, samaritano, e está tudo errado. Primeiro assunto dos meninos é: Jesus, você não está com fome? Tipo assim, tentando puxar conversa, né? Não tem o que falar, está esquisito o ambiente, tem que quebrar o gelo. Mas nesse culto com a mulher samaritana, que só está Jesus e a mulher, meus irmãos, a conversa é desconfortável, queridos. Porque depois os discípulos perguntou para Jesus: afinal, qual que era o papo lá? Eu tive que entrar nas particularidades. Tá, o que o senhor perguntou? Eu perguntei quem era o marido dela. Como assim, Jesus? Eu falei para ela chamar o marido dela. Sabe o que ela respondeu? Que não tinha. Sabe o que eu falei para ela? Então, até isso que você tem. Não, o senhor não fez isso. Eu fiz. Tá, Jesus, então qual que foi o desfecho de tudo isso? Ela reconheceu o pecado dela, se arrependeu, saiu da caverna. Ela não titubeou na decisão. Sabe o que ela fez, meninos? Ela voltou para a terra dela, para contar que ela foi liberta, que ela foi livre. Só que ela não se ateve a só a cidade ali. Ela foi em mais 10 cidades. E quem aí ouvindo foi crendo na mensagem, a ponto de, quando eu cheguei lá e preguei para o povo lá, o povo dizia assim: bom, então o que a mulher falou é verdade, o que o senhor está falando é verdade, nós acreditamos. Não, meus irmãos, se você prestar atenção no texto, quem está chamando a atenção ali é a mulher. Por causa do testemunho da transformação, não ficou estagnada. Leva o evangelho, pega em 10 cidades se converte. Aí, por minha conta, eu olho para Jesus, para os discípulos, Jesus falando assim para os discípulos: vocês pregou para quem até agora? Estagnados. Essa mulher aqui se arrependeu num dia e pregou em 10 cidades. Vocês pregaram para quem? Gente, andar com Jesus tem conforto não. Se nós estamos buscando um evangelho confortável, não é esse. Que faz um cafunézinho na gente, não é esse, irmãos. Falta de visão. 1, 2, 3, 4, 5. Conformismo. A gente quer ficar na média espiritual. Confissões de um pastor agora. Local, é lógico. Pelo que Deus tem dado para nós aqui, irmãos, todo culto, sem exceção, era para ser uma nuvem de glória. Sem exceção, todo culto. Seja jovem, seja casais, seja um workshop, a glória tem que vir, queridos. Corremos o risco de nos tornar uma igreja de Éfeso, técnica. Falando, pastor João, como pastor local, corremos o risco de nos tornar pastores Joãos, uma igreja técnica. Todo culto nosso, sem exceção, Juninho, era para ser boca no pó. Sem exceção, queridos. Mas o que acontece, a gente se conformou com esse ambiente. Vai ter louvor, vai ter ar, vai ter cadeirinha, vai ter quem recepciona, vai ter. Se nós de fato, meus irmãos, arregaçarmos as mangas das nossas vestes espirituais e falar para o inferno: eu vou para cima.
Esses dias chegou a irmã no serviço lá, que frequenta aqui, e falou: ô pastor, meu filho chegou assustado em casa, falou que o senhor pediu para a gente desencapetar a casa. Eu falei mesmo. Porque se nós não temos, meus irmãos, essa ousadia de ir para cima, esse ir para cima é já autorizados, tá? Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. Gente, a nossa luta, o nosso combate, nós estamos com o foco errado, gente. A gente insiste em ficar preocupado com as coisas naturais. E as trevas, meus irmãos, está em 220 por hora. Não há nessa operação maligna, meus irmãos, não há alívio. Nós estamos num ambiente espiritual, numa estação espiritual de uma grande intensidade para enfraquecimento da fé, queridos. Porque todo movimento que eu fizer com vocês no nosso grupo, ele é profundamente intencional, tá? Eu decidi há alguns anos não fazer nada, fazer por fazer. Tem uma figurinha, se eu postar lá, você tem que buscar o por que o pastor postou isso. Temos que viver intencionalmente. Nós não podemos de forma alguma aceitar do jeito que está. Isso é ficar na média. Tem que haver no nosso coração, meus irmãos, um fogo ardendo pela comunhão, pela celebração, por estarmos juntos. Porque no dia em que Jesus vai preso, você sabe da cena. Quem que ficou do lado de Jesus, irmãos? Quem que ficou acompanhando Jesus ali na hora da muvuca? Todo mundo, ó. Agora preste atenção, nosso rei está para voltar. Mateus 24, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, por se multiplicar os falsos profetas, é um monte de erva daninha que vai aparecer nesses últimos dias. Não tenha dúvida, haverá um cansaço espiritual exagerado, exacerbado, para você também parar. Pastor César é o nosso conselheiro, César Ferreira. Que dia que você teve a crise alérgica? Que dia é hoje, afinal? Quarta? Isso, sexta tarde. Ele falando comigo, eu falei, tô cansado. Fisicamente cansado, estou precisando de férias, tal. E a igreja? Eu falei, estou cansado também. Estou confessando para vocês, tá? Hashtag, fica a dica. Ele falou, então o problema é mais sério. Eu falei, não é coisa simples não. Porque a minha recuperação está muito lenta. Recuperação do cansaço. É muito mais tempo cansado do que descansado. Ainda, meus irmãos, que a minha rotina é muito mais mental hoje do que física. Mas eu percebi nesses últimos, talvez, 40 ou 50 dias nosso aqui interno, que o cansaço não é meu, é da igreja. Temos uma igreja local assim, que está, sabe aqueles corredores de maratona que chega se arrastando? Aí eu fui orar e aí o pastor Marcos traz aquela mensagem, e no meio da mensagem, o Espírito vem e lança essa injeção em nós de renovo. Porque se não houver um renovo do Espírito, meus irmãos, e não tem outro exercício, tá? Para poder ter esse renovo do Espírito, eu tenho que sair então desse conformismo, desse lugar de conforto, dessa média que parece que é bom ficar nessas coisas que eu domino e provocar desafios, irmãos. Então fui fazendo um exercício rápido na minha mente, falei, como que eu saio dessa estagnação, como que eu saio desse cansaço? Deus dá uma ordem, algum tempo para a pastora Andéia para aumentar a adoração, e no meu caso da sexta até essa semana, a ideia é, aumenta a entrega. Como que eu saio de um cansaço espiritual? Adorando, não tem outro jeito, irmãos. Então tem que aumentar a minha adoração. Não tem nada a ver com música, adoração é entrega.
entregar melhor meu tempo, entregar melhor meus recursos, entregar melhor meus talentos. Tudo, a entrega tem que ser muito melhor agora. É a ideia de Deus pedindo Isaac. Isso é entrega, tá? Gênesis 22, 5. Então nós iremos, adoraremos, quer entregar o Isaac e voltaremos. Quer sair do cansaço? Entrega mais. Segunda-feira, cheguei da academia, falei, vou dar uma cochiladinha aqui. 1h da manhã, sem janta, sem banho. E o que eu faço agora? Começa a entrega, rapaz. Aí eu resolvi cuidar dos negócios, coisa de velho, tá? Resolvi cuidar dos negócios lá em casa. Falei, vou ser jardineiro, vou molhar as plantas de madrugada. Acordar mais cedo, 5h da manhã, vou molhar as plantas. Eu achei que era para molhar a planta, né? É Deus querendo falar, irmãos. Que maravilha, você segurar a mangueira, molhando as plantas e Deus falando. Falar, 5h da manhã, 5h da manhã, José. Melhora a sua entrega. De benefício, cuida das plantas. Porque se nós não tivermos esse cuidado de provocar desafios, continua dormindo aí até colocando soneca lá. Primeira coisa para você então hoje, arranque a soneca do seu celular, por favor. 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, correria, chega atrasado no serviço. Começa por aí a disciplina, tira a soneca. Quer mais intimidade? Eu vou ter que cutucar vocês, come menos. Eu sei que dói isso, irmãos. Pratão de pedreiro não é espiritualidade, irmãos. Esbofeteie o seu corpo. Subjugue o seu corpo. Sai dessa desculpa que é compulsividade, é ansiedade. Eu gosto de açúcar. Então você gosta de açúcar, já corta hoje, em nome de Jesus. Gente, eu tive que ouvir um descrente falar hoje, hein? Eu cortei, fui radical, José. Cortei açúcar, cortei o doce, cortei o refrigerante. Falei, por quê? Falei, eu decidi. Do nada a pessoa falou, não pode ser. E nós, a gente não consegue renunciar a um açúcar, irmãos. Aí quer falar em espiritualidade, quer falar, para, você não consegue vencer. Começa por aí. Come menos, dorme menos, leia mais, ore mais, se aperfeiçoe mais, fale mais em línguas estranhas. Sabe por que Paulo falou isso pra gente? Quem fala em línguas estranhas, acontece o quê? Pastor, ainda não tenho esse dom. Busque. Línguas estranhas não é sentimento. O espírito do profeta está sujeito aos profetas, irmãos. Você só fala. Não precisa de um êxtase, arrepiar. Não precisa. Eu tenho dificuldade com esse negócio aí. Coisa minha, respeito quem tem esses insights espirituais. Mas... Gente, o Espírito Santo é educado, gente, vocês nem imaginam. Paulo teve que escrever assim, não entristeçais. Tem culto que o Espírito Santo fala assim, que bafão. Não é ele, gente, é carne. Eu vou passar da hora e bastante hoje. Durma menos. Começa por aí. Conformismo, outro item. Por que estagnamos? Porque não confessamos pecados. A culpa e a vergonha nos paralisa. Em nome de Jesus, procura os pastores e fala assim, eu tenho que confessar umas bombas aqui. Queridos pastores, e se preparem para bombas bravas. Sabe quem é, pastor? Não resiste chocolate. Nem vem com essa. Eu vou falar, toma vergonha. Nem vem com essa. Traz coisa séria pra gente. Eu não suporto refrigerante. Conta outra. Faz 17 anos que eu não tomo. Vamos conversar? Nem é exaltação, gente. Fala, dá certo, dá pra resistir. Sobrevive, tá? Traz as bombas. Fala, então, pastor, eu tô mergulhado na pornografia. Isso aqui tá péssimo. Não dou conta.
Pastor, sou sufocado. Eu amo novela. Traz as coisas bravas para nós já pôr a mão na cabeça e fala igual o menino, o adolescente. Desencapetar você. Fala que você rouba na empresa. Fala logo, abre pra gente aqui, ó. Então, eu tenho costume de pegar umas coisinhas na empresa lá. Fala que você ama o mundo. Vem aqui quando pra gente fala, minha carne é brava, pastor. Eu tenho esse prazer pelas coisas do mundo. Eu sou cachaceiro, gosto da cervejinha, gosto de um vinho, não abri mão da pinguinha, gosto de pão de pinga, de bolo de Tem uns negocinhos que vai pinga, não tem? Bolachinha de pinga, um filé, não sei o que lá, o vinho. Confessa coisa brava para nós, irmãos. Não vem com bala sete belo, não, como diz o Paulinho, com chicletinho. Não vem com chicletinho, não. Traz as coisas, chegou a hora das coisas bravas aqui de confessar. Hã? Confessa, nós estamos arrebentados, nós estamos lascados aqui em casa, pastor. A gente não sai dessa merreca de endividamento, a gente não sai do SPC, do Serasa, a gente tem problema com isso. Confessa. Quer outra confissão brava? Fala, a gente não gosta de líder, a gente tem problema com liderança, a gente é rebelde. Confessa, olhando para nós, irmãos. Fala, eu estou aqui, pastor, mas eu não gosto de estar aqui. Eu suporto aqui, não tem outro lugar melhor, não me cabe em nenhum lugar mais. Então eu estou aqui, atrapalhando a igreja. Vem confessar. Estou falando de coisas que existem, então. Como não cabe mais nenhum canto, fica com a gente aqui. Mas confessa, por favor, nós sabemos quem é você. Que outra confissão brava, meus irmãos, e essa aqui é seríssima para nós. Temos que confessar os pecados habituais, irmãos, que a gente acha que está tudo certo. Tudo é lícito, mas nem tudo. Nós precisamos urgente, meus irmãos, ter essa honestidade na fé, queridos. Porque ficamos estagnados, porque a gente está... Confessa que você é viciado nesse troço aqui, ó. Eu acho que essa tem que ser a primeira confissão. Você é viciado em celular. Deixa eu te denunciar. Como que eu sei quem são os viciados? Eu mando mensagem e responde na hora, no mesmo segundo. Não muda um minuto. Fala, como que pode, gente? Qualquer hora que eu mando, ele respondeu. Ó, que cordialidade, atende o pastor na hora. É nada, você é viciado nas últimas notícias, quer saber tudo que está acontecendo. Está vendo lá status, está vendo stories, feed. Ansiedade, conectado. É curiosidade, é um bisbilhoteiro. Confessa, pastor, eu sou bisbilhoteiro, gosto de saber da vida de todo mundo. Confessa, irmão. A pior coisa é isso, queridos. Paulo tem que falar para nós, na minha linguagem. Cuida da própria vida, Paulo fala para a gente, irmãos. Está escrito, teve que escrever isso. Traz confissões braba. E essa é a linguagem mesmo, tá? Ai, sabe quem é? Eu discuti com a esposa. Já era para ter um casamento abençoado. Pelo que vocês recebem aqui, pelo que nós recebemos aqui, você tinha que forçar para lembrar da última briga. Ainda não brigo, semana de pagamento essa, não é? Eu já sei que algumas casas vai brigar. É a dívida de novo, e a conta que não sei o que. Já era para ter vencido isso já. Isso, essa individualidade é meu e o meu salário, daqui a pouco é o 13º, eu começo já. Aliás, tem que já fez antecipação do 10º. Tá bom já, estou ficando preto. Não confessa. A gente não sabe ser beneficiado, né, irmãos? Antecipa FGTS, antecipa. Vive atropelado, nunca vive no tempo. A falta de confissão que é ligada ao orgulho espiritual. Por que nós não confessamos? Porque somos... acho que vou procurar a igreja. É aqui o lugar da cura, gente. Aqui é o lugar da transformação. A gente tem que arrancar as máscaras, irmãos. Aqui é o lugar de saber quem que é quem de fato. Pedro dá um ciricutico lá e arranca a orelha do soldado. Jesus fala, é Pedro mesmo, né? Mas quando a gente arranca uma orelha, Jesus está lá, Ele conserta. Essa aqui é a diferença. O problema é quando a gente arranca a orelha, não tem ninguém lá para consertar.
Aí fica só quem nós somos. Aí o orgulho, ele é ligado à incredulidade, e a incredulidade, ela gera essa estagnação. E essa incredulidade, é tudo uma tendência, tá? É conectado. Gera uma falta de disciplina. É como não sou disciplinado, sou incrédulo, orgulhoso e não confesso, aí eu começo a ter o olho para os outros, que é o último ponto, começa a comparação. A comparação nos estagna, irmãos. Queridos irmãos em Cristo Jesus, se eu fosse usar esse recurso de comparação, vamos dar uma olhadinha nas outras igrejas como é que está. A gente tinha ficado louco já, queridos. Eu preciso entender o que Deus está fazendo em nós. E está tudo certo, a paz no coração. Soluções para essas broncas aí de estagnação. Primeiro, creia no poder de Deus. Olha só o verso... Filipenses 4:13. Já eu libero vocês, tá? Tomei meu remédio mais tarde hoje, então me deixa mais acelerado, então vocês têm que me suportar. Tô brincando, gente. Filipenses 4, verso 13. Você conhece esse texto aqui? Isso aqui é um texto áureo. Verso 12. Sei o que é passar, e sei o que é ter. Qual das duas partes você sabe aí já? Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando. Crer no poder de Deus é isso. Verso 13. Tudo posso. Quer sair da estagnação? Aprenda a viver as estações. Necessidade. Já tivemos dias de contar moeda e já teve dias de não ter moedas para contar. Corre na casa de alguém para pedir ajuda. Para ir no médico. Com dor na coluna, emprestei uma moto, a pastora toda torta na moto. Amor, vai devagar porque está doendo. Moto emprestada. Não tinha como ir no médico. Nós somos da época que o ticket nosso era um vale. E onde hoje é a empresa TecSeg, do lado ali do Amigão, em frente ao velório, ali era a Cofeber. Então a pastora e a Nicole vinham para Lins com, nem lembro como que era, se era um cartão, como que era. Fazer a nossa compra do mês com as sacolinhas na mão, coletivo, as latinhas de coisinha tudo rodando dentro do coletivo, é um desastre. É o que tinha. É o que era. Passar necessidade, tivemos que dormir uma noite na casa do meu pai, porque venderam a casa com a gente dentro, e a pessoa que comprou queria a casa, falando, para onde nós vamos? Não tem para onde ir, uma noite na casa do meu pai. Na outra noite a igreja abriu a casa para nós, fomos morar no fundo da igreja. Saímos do fundo da igreja e Deus abre uma oportunidade em outra casa, o irmão cedeu a casa para a gente também, não tinha teto, não tinha nada, não tinha piso, não tinha fogo, não tinha... Tinha os bichinhos que eu amava. Não tinha muro, não tinha calçada, chão de terra. A água do bairro vinha para dentro de casa, irmãos. Já encheu, inundou a casa. Parecia que estava, sei lá onde. Enfim. Quem matou o rato não foi eu, foi a adjuntora. Não tinha nada, ainda entro em casa, Elias, e roubam minha casa. Roubou o quê? O violão, já contei para vocês, porque eu era orgulhoso, vaidoso, cuidava mais da... A capa do meu violão era mais confortável que a minha cama, irmãos. O violão mais caro que a geladeira. E eu não sabia passar necessidade, até aprender. Aí o pessoal olha para a gente hoje e acha que a gente teve um caminho para chegar até aqui. Por quê?
para chegar no tudo posso naquele que me fortalece, é confiar no poder de Deus. Nós aprendemos na marra, mas hoje não precisa assim. Ouça a mensagem e coloque em prática aquilo que Deus tem dado para você, em nome de Jesus. Creia no poder de Deus. Já já eu termino, aguenta aí. Espreguiça, dá uma esticada, oxigena. Já me perdi, voltando. Segundo, creia na graça e no perdão. Para sair da estagnação, Zacarias vai nos ensinar. Não é por força e nem por... É pelo quê? Pelo Espírito, irmãos. Então, para sair desse ciclo repetitivo e ser uma espiral, sempre prosseguindo para o alvo, eu preciso reconhecer que a graça de Deus é suficiente para cobrir as minhas imperfeições. Não tem a ver com o meu esforço. Tem a ver com depender do Espírito Santo. Terceiro, desapegue intencionalmente das coisas. Senão não sai da estagnação. Eu queria dar alguns exemplos para vocês, inclusive. Quarto, busque, para sair da estagnação, busque por uma visão ativada espiritual. A gente não pode ficar nesse estágio natural. Quinto, que a santificação seja contínua, todos os dias um pouquinho mais de santidade, todos os dias um pouquinho mais. Sexto, confesse e se arrependa. Sétimo, tenha agora essa humildade de reconhecer que nós somos carentes da glória de Deus. Oitavo, restaure a sua fé, senão a gente não consegue sair da estagnação. Nono, coloque em prática a disciplina espiritual. E por último, foque em quem? Em Cristo. Vai no verso 15, se coloca de pé, por favor, para ler comigo, de Filipenses 3. Necessário, irmãos, entregar essa mensagem completa para vocês. Filipenses 3,15, olha só. Todos nós que alcançamos o quê? Devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, lê para mim. Que bom, meus irmãos, a mensagem continua com Deus. Verso 16. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem de que jeito, irmãos? Que forte isso. O destino deles é a perdição, o Deus deles é, leia para mim. Uau. Eu não falo aqui como menos para te ofender, tá? E se gloriam do que deveriam se envergonhar, só pensam nas coisas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 21. Que, pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante. Ou seja, meus irmãos, e aqui eu termino. Para termos uma vida que agrada a Deus, que não é estagnada, eu preciso me render humildemente à vontade do Espírito Santo, e preste atenção, para aceitar as ordens claras que a Bíblia já tem dado para nós e colocar em prática. Dicas para você. O que você tem que mudar hoje para sair da estagnação? É a linguagem? O nível de fé? Porque a fé é por níveis, Ezequiel fala, né? Aquela água nos arteiros, etc. e tal, é níveis de fé. A constância, a permanência, a perseverança, eu não sei o que você tem que mudar. Mas como está, nós não podemos ficar, irmãos.
Te convido a voltar domingo, inclusive com outra pegada, desde a oração da abertura aqui. Ora de verdade. Não fica aí. Aqui é lugar, meus irmãos, da gente celebrar ao Senhor. Quando cantar, deixa ver aqui, ó, chega rouco. Qual a última vez você chegou rouco em casa, por causa de um culto? A gente chega rouco por causa de um maldito futebol, mas não chega rouco porque louvou ao Senhor na igreja. Galera que vai para os campeonatos da vida aí, etc e tal, vai lá, se acaba, volta feliz da vida. Igual um menino chegou ontem lá no serviço. E aí, Josué, tudo bem? Eu falei, o que aconteceu? Foi Coringão. Eu falei, Coringão. Falei, gente, um rapaz, cadê, Nicole? Que usa capacete lá. O que ele colocou bem no meio do capacete aqui? O símbolo do Corinthians. Eu falei, não pode ser. E a empresa deixa. Eu falei, mas frouxo. Então a gente se acaba pelas coisas terrenas quando chega de exaltar o nosso Salvador. Vontade de ir lá abrir sua boca e falar, canta. Ai, que raiva de você. Canta, filho. Sabe gritar com a esposa, não sabe cantar alto aqui. Grita com o cachorro e não canta aqui. Entende, meus irmãos? A gente conhece a turma no churrasco, não é no culto. É lá que sai as barbaridades, as piadas, a alegria, a celebração, as dancinhas. E aqui, ó. Canta de verdade domingo agora. Combinado ou não? Isa, se eu ver o louvor mecânico aqui, eu vou subir de cinta aqui em cima. Começa por vocês. Cadê? Otávio. Cadê a Ilô? Os músicos. Canta, seus. Eu estou aqui, só aqui em vocês, viu? Celebra. Sabe por quê, gente? Nós estamos falando de um reino. Que servimos a um rei. E rei é digno de excelência. Não dá para ficar estagnado, irmãos. Minha oração é que o nosso louvor seja tão assim, ó, que quem passar ali fora fala, o que está acontecendo? Não vou entrar. Perceberam que a gente não incomoda mais os vizinhos? Está errado, tá? Deixa eu falar baixo agora, está errado. Vamos abrir o portão de novo, que tal? Hashtag. O vizinho está feliz com nós, tudo em paz. Não, irmãos, a gente tem que inquietar o inferno. Eles têm que vir aqui celebrar com a gente, boca no pó, falar, eu quero esse Jesus, eu quero essa alegria, eu quero essa celebração, a gente não pode estagnar, irmãos. Presta atenção, John, vai pegar o violão, vai entrar nos coletivos da vida, que é Free 0800, pega essa tropa de jovens, está escrito que jovens, vocês são fortes, eu quero vocês virem para a igreja pingando suor. Estou exagerando aqui, tá? Vocês estão muito bonitinhos, muito maquiadinhos, tem que estar descalço aqui no culto, celebrando. Eu estou jogando aqui, querido, porque a nossa adoração tem que ser outra, tem que ser de quem ama. E quem ama faz loucura, sim ou não? Sim. Dava buscaiola na casa da pastora quando namorava. Menino, vai embora, chega já. Por quê? Porque ama. Que vergonha que era, né, gente? Ô, menino, vai para casa. Gente. Aí para Jesus a gente fica cheio de frufru. Acabou. O preto está ativado aqui. Vamos para cima, gente. Jesus vai vir, a canseira vai acabar. Está escrito lá que não haverá mais choro. Não está escrito lá em Apocalipse? Está acabando isso aí, gente. Então vamos treinando aqui já em nome de Jesus. Então nós temos dias diferentes até Jesus voltar. Não dá tempo a gente ficar estagnado. Se indigne hoje, a gente fala, não pode ficar assim. Nem que você ficar marchando, fazer uma vigília na sua casa hoje. O que eu tenho que mudar aqui em casa? O Espírito Santo vai te mostrar o que tem que mudar. Isso aqui é só uma dica, só um aquecimento, isso é um esquenta. Então, em nome de Jesus, esteja preparado para coisas novas. Pai, nós te louvamos por essa mensagem, por cada toque que o Senhor dá na nossa consciência. Fazemos isso com muita alegria, entendendo que o Senhor tem coisas, é o que está escrito em Isaías, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não desceu ao coração do homem, é aquilo que o Senhor preparou para nós. Pai, nós
Nós oramos como o profeta que diz também: Senhor, faça agora, aviva a obra no meio dos anos. É o que o profeta Abacuque diz. Nós queremos viver esse avivamento, ó Pai, que comece na nossa alma, que cada um possa voltar aqui queimar de amor por Ti, Senhor. Que tenhamos essa sede da Tua presença, essa fome da Tua palavra, para que a Tua igreja possa viver essa transição, que sejamos tirados dessa estagnação, papai. Mas se há alguma corrente maligna que tenha aprisionado os nossos irmãos, que seja quebrada essas correntes em nome do Senhor Jesus, e um novo tempo venha para a Tua igreja, Senhor. Então que os Teus filhos possam viver essa celebração intensa na Tua presença, papai. Então que os Teus filhos possam viver também intensamente esse amor por Ti, e fazemos isso dependendo da Tua graça, Senhor, porque é a Tua graça que nos basta. Que essa mensagem fique gravada em nosso coração, impulsionados a viver, papai, uma nova dimensão espiritual. Que Teus filhos tenham essa experiência, seja em sonhos proféticos, seja com a visão aberta, os dons derramados na Tua igreja, e que venha um tempo de salvação, papai, de arrependimento, que Lins conheça, que tenha um povo que busca verdadeiramente a Tua face, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. Guarda a Tua igreja retornando para casa em segurança, possa viver intensamente, papai, a Tua palavra, e todos possamos desfrutar dessa comunhão, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos ajudado. Nós Te bendizemos nessa noite, para a glória de Deus Pai, e no nome de Jesus. Aplauda bem forte a Jesus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus.